Fala galera, boa tarde a todos que estão chegando aqui. Todos me ouvindo bem? Por favor, quem puder sinalizar aí com algum sinal, se estão ouvindo bem ou não, um joinha, uma palminha, enfim, alguma coisa só para saber se vocês estão aqui me ouvindo bem, por favor. Bom, deixa eu ver aqui, a nossa convidada já está aqui, deixa eu colocá-la para que nós possamos falar aí sobre renda fixa. Acho que o tema de hoje é muito interessante. Olá, Olá Marília, tudo bem? tudo bom? Tudo ótimo por aqui. Você consegue me ouvir bem? Consigo, ótimo. Beleza. Pessoal, por favor, todos que já estão aí, se puderem sinalizar se, enfim, estão ouvindo bem ou não, puderem mandar um coraçãozinho ou uma palminha, enfim, qualquer coisa só para saber se vocês estão ouvindo bem. A gente já vai mandar notificação aqui no aplicativo para que todos saibam e venham aqui para a live, afinal de contas, é um tema muito importante a gente falar. Eu, como investidor, gosto muito de renda fixa e eu acho que é muito bom falar principalmente num cenário que a gente está tendo como esse do mercado, porque eu vi que muitas pessoas falaram que a renda fixa estava morta, Uhum. mas parece que não. Quem tinha no portfólio aí, principalmente algo pós-fixado, conseguiu dar uma segurada aí em todas essas correções aí no mercado. E como nós estamos nessa trilha aí de trazer 7 dias com muitos conteúdos para vocês, ontem nós falamos com o Favelado Investidor, falamos sobre a importância de reserva de emergência, hoje nós queríamos falar de renda fixa e não conheço, ou conheço poucas pessoas que saibam tão bem de renda fixa como a Marília, e por isso que nós quisemos trazê-la aqui para falar um pouco sobre isso daí, e inclusive até o livro dela diz muito respeito a isso, né? A renda fixa não é fixa, então por isso que é importante vocês entenderem sobre isso. Então, Marília, obrigado pela presença aqui, e queria que você se apresentasse aqui a todos os nossos marujos que estão aqui conosco. Imagina, obrigada a você, obrigada pelo convite, pelas palavras. Bom, eu comecei a minha carreira como gestora, né? Eu trabalhava num fundo de investimento, comecei no Itaú Asset, depois trabalhei na Mauá também, na Condor Invest, e em 2016 eu passei a ser analista, né? Então, escrevi o livro Renda Fixa Não é Fixa, exatamente por isso, quando um fundo de investimento, gestores profissionais, primeiro que eles adoram renda fixa, né? O Brasil, os fundos multimercado, né? Eles sempre ganharam o grosso do dinheiro de performance era com renda fixa e moedas. E aí quando eu fui ser analista, as pessoas gostavam mais de ações. Eu falava, gente, mas como assim dá para ganhar muito dinheiro com renda fixa, né? Porque vocês estão no Brasil, vocês têm juros, né, gigantescos. Como é que vocês ficam investindo tanto em ações? E aí eu fiz o livro, né, exatamente para as pessoas entenderem que era possível ter retorno de 40% com renda fixa, 50%, e muita gente não sabia, né? É, Desde então eu venho me dedicando a isso, a ajudar as pessoas físicas a investirem em renda fixa e de uma forma mais oportunista, né? Então, em 2016 a gente entrou, né, em muitos títulos do Tesouro Direto, aproveitamos todo esse ciclo de queda de juros. Em 2019 a gente saiu desses títulos e a gente estava exatamente em pós-fixados. Então você pode brincar, né, com esses títulos, ora com um, ora com outro, exatamente para se aproveitar dos melhores momentos de mercado e para ganhar dinheiro também, ganhar dinheiro agressivo com isso. A renda fixa não Sim. precisa ser papai com mamãe, não. É isso aí, não. Estou vendo aqui nos comentários da galera, né? Eles estão muito acostumados a gente falar aqui sobre renda variável, falar sobre ações, fundos imobiliários, e tem gente falando, nossa, renda fixa? Não, né? Mas, É, cara, renda fixa é muito bom. Eu, como investidor, tenho bastante no meu portfólio, porque faz muito sentido se você sabe usar, né? Eu acho que o investidor ele tem que ter várias ferramentas. Então, ele tem que entender da ferramenta de renda fixa, ele tem que entender da ferramenta de renda variável, e à medida que o tempo passa, à medida que o momento do mercado muda, você sabe se você usa mais uma ferramenta, se usa mais outra. Então, um bom exemplo são os, né, o Tesouro IPCA no passado, que deu mais de 40%, enquanto a com Bolsa certeza, vários deu anos, né? 31%, né? 2016, 2017, 2018 e 2019. Então você vê, foram 4 anos aí com rendimentos super agressivos, né? Uhum. Da fixa.
E assim, eu brincava que a renda fixa morreu, mas a renda fixa nunca morre, porque ela também sempre tem o papel de controle de risco. Uhum, Então, por exemplo, vamos supor, você gosta de investir em ações, mas você não vai investir todo o seu patrimônio em ações. Você vê, quem tinha 100% do patrimônio em ações antes dessa crise, perdeu aí 60% do patrimônio. Quem é que uhum. aguenta ver 60% do patrimônio indo embora? Ninguém aguenta. Então, a renda fixa, ela sempre funciona como controle de risco. Então, se eu aguento ver o meu patrimônio oscilar só 30%, então eu vou ter 50% da minha carteira em pós-fixados e os outros 50% eu vou destinar às ações ou a outros tipos de risco, enfim, FIIs, até títulos do Tesouro também com mais risco. Então, a renda fixa ela sempre vai fazer parte do nosso portfólio, né? Como controle de risco, para eu ter certeza que eu só estou tomando risco naquilo que eu quero tomar risco. Tem gente, inclusive, que usa outra coisa que não título público como reserva de emergência. E é um absurdo, né? Você vê, quem agora finalmente precisa da reserva de emergência, porque às vezes tem um negócio, tem uma empresa que está passando por uma dificuldade no momento atual, né? Com essa quarentena coletiva, agora viu a sua reserva de emergência cair pela metade, ou cair Uhum. 30%, se está investido em um outro título público, enfim. E agora que é a hora que mais precisa resgatar, tá com uma reserva de emergência num investimento que perdeu valor, né? Então, a hora que você mais precisa, você não tem. Então, assim, reserva de emergência, título do governo, pós-fixado, ponto final. E título do governo pós-fixado sempre vai funcionar como controle de risco do seu portfólio. Então, assim, esses dois conceitos são muito importantes. E fora isso, a depender do movimento de mercado, você pode usar os pré-fixados e os pós-fixados para ganhar dinheiro de bolsa. É isso aí. Eu acho que isso é muito importante e hoje a gente tem vários meios para investir em títulos públicos, né? Você pode investir diretamente, tem alguns fundos de investimentos que investem em títulos públicos e tem uma taxa de administração bem baixinha. Eu queria até mesmo te ouvir sobre isso. Você curte essa outra alternativa ou você prefere ser mais raiz e investir diretamente lá no Tesouro Selic e pagar a custódia de 0,25 da B3? Não, eu não tenho muito amor ao Tesouro Direto, não. Não? Eu sempre gostei por ser uma opção prática, né? Assim, uma Uhum. opção bem melhor do que investir com os bancos, que vários fundos de bancos cobram taxa de administração enorme para te dar acesso aos títulos públicos. Aliás, o Tesouro Direto ele nasceu exatamente disso, né? Que antes a pessoa física só tinha acesso aos títulos públicos com fundos de bancos, fundos de renda fixa. Só que os bancos cobravam 2% de taxa de administração, 3%, alguns 5%. Era um absurdo. Mas quando a Selic era 15%, você cobrava 2%, a pessoa ainda recebia bastante e não reclamava, né? Conforme a Selic foi caindo, o próprio governo percebeu que ele tinha que fazer alguma coisa. O Tesouro olhou e falou, gente, não dá. E aí eles criaram um Tesouro Direto, dando acesso aos títulos públicos só por 0,25% de taxa de administração. O grande problema, que eu acho que ficou um pouco mais claro nessa crise, é que o Tesouro Direto, ele funciona um pouco diferente do mercado. No mercado institucional, como é que funciona? Tem um comprador e um vendedor e eles decidem o preço justo para aquele título. O Tesouro Direto não, ele te dá o preço justo e você decide se você quer comprar ou vender. Então é diferente, ele te dá um preço e você decide o que você quer fazer. Por conta disso, ele sempre precisa te dar um preço justo, né? Porque se ele der um preço, uma taxa muito alta, o comprador vai ser beneficiado e o vendedor vai perder dinheiro. Se ele der uma taxa muito baixa, o contrário. Então, por conta disso, durante essa crise agora, que estava dando limite de alta na taxa de juros longa, o Tesouro Direto fechou. E ele passou 2 dias fechados. Então, o que aconteceu? Quem queria sair das posições e vender as posições que tinha de Tesouro Selic não conseguiu. E é um risco, né? Às vezes é o momento que você mais Uhum. precisa e não conseguiu vender. Eu até cheguei a ligar para o Tesouro e falei: olha, meus clientes estão querendo se desfazer de posição, precisam vender e não estão conseguindo. Eles falam assim: ah, mas é porque não tem preço justo no mercado. Eu
falei, tudo bem, mas para Tesouro Selic não tem problema, né? E agora eles liberaram. Você viu que eles liberaram. Qualquer pessoa pode comprar ou vender o Tesouro Selic, que não faz diferença nenhuma. Mas mesmo assim, você fica pensando, né? Poxa, será que na hora que eu for mais querer vender, num momento difícil de mercado, eu vou conseguir? Então, por conta disso, para investir em Tesouro Selic, eu ando preferindo esses fundos Tesouro Selic simples. Tem em vários lugares, tem na PI, tem no Pactual Digital, tem na Orama, que cobram 0% de taxa de administração, tá? E o grande benefício deles também, além deles cobrarem zero e o Tesouro Direto cobrar 0,25, além disso, eles são de zero. O que é isso? Você pode resgatar no mesmo dia. Então, você pede resgate e cai no mesmo dia. Acho que é a depender do horário, né? E o Tesouro Direto, você pede resgate hoje, você só recebe o dinheiro amanhã. Qual que é a diferença? Se eu quero trocar de título, por exemplo, se as taxas subiram muito e eu quero sair do pós-fixado e entrar no indexado à inflação, né? O IPCA mais 2035 está quase a 5% agora, né? Então, se eu quisesse sair do meu Tesouro Selic e ir para o Tesouro IPCA+, eu teria que fazer isso em dias diferentes. E aí eu ia correr o risco de mercado, né? Porque você viu, as taxas subiram muito, caíram muito, subiram muito, caíram muito. Então, é mais complicado. Por isso que eu, Marília, estou preferindo recomendar que quando você tenha Tesouro Selic, você invista via esses fundos do Tesouro Selic Simples. Esses três que eu falei. E para quem acho que não sabe, esses fundos, apesar de eles serem fundos de bancos, você não corre o risco do banco. Os fundos de investimento, eles têm patrimônios separados. Então, você não corre o risco do banco. Se o banco quebrar, o banco administrador, você simplesmente chama uma assembleia, né? O custodiante chama uma assembleia e você troca de administrador. É isso aí, os CNPJ são diferentes. O CNPJ de um fundo é diferente do CNPJ do banco. Então, se o banco quebrou o banco naquele CNPJ. O do fundo está à parte. Então, a sua garantia são os títulos que aquele fundo investe, né? E o próprio fundo como composição. Então, acho que para você investidor é isso. Mas a gente já falou aqui de Tesouro Selic, ele é pós-fixado, ou seja, ele vai variando ao longo do tempo conforme a Selic vai variando. Então, agora ele está remunerando 3,75 ao ano, né? Isso de forma nominal, mas na prática tem ali uns descontinhos. Mas a gente tem também os títulos pré-fixados e IPCA, e eu acho que está aí o grande ponto, né? Que muitas pessoas se assustaram agora porque tinham ali título público, que é uma renda fixa, mas ela não é tão fixa assim, como o seu próprio livro diz. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre os títulos pré e os títulos IPCA, como que eles sofrem aí pela marcação ao mercado e o que é a marcação ao mercado, né? Acho que muita gente vem para renda fixa e não entende o que é a marcação ao mercado, e isso impacta muito nos títulos públicos ou privados mesmo, sejam eles pré-fixados ou IPCA. Marcação a mercado é o conceito-chave se você quer entender os pré-fixados e os indexados à inflação. O que é a marcação a mercado? A marcação a mercado é basicamente você marcar o título pelo preço que ele vale hoje. Então, por exemplo, suponha que você comprou um imóvel aqui em São Paulo por R$500 mil. Mas ele subiu muito de preço e hoje, se você quiser vendê-lo, você consegue vender ele por 1 milhão. Então, marcação a mercado seria você marcar esse imóvel que você tem a 1 milhão e não a R$500 mil, que foi o preço que você comprou. Então, você vai marcar sempre pelo preço de venda, tá? Que é o preço que você conseguiria se você fosse se desfazer daquele ativo. Qual que é a diferença? Um pré-fixado, por exemplo, quando você compra um pré-fixado, ele tem um valor X que ele vai valer no futuro. Então, por exemplo, 1.000. Aí você investe hoje um valor menor, né? Digamos R$900, a uma taxa, vamos por 10%, que no final daquele período vai dar 1.000 lá na frente. Se essa taxa variar, vamos supor, ela cai de 10% para 5%, a partir de hoje, quem comprar esse título tem que render 5%. Então, se a pessoa tem que render 5% a partir de hoje, ela não consegue comprar por outro preço ou outra taxa sem ser o preço de hoje. Então, ela
comprou, vai ter que render 5%. Aquele mesmo título que você comprou rendendo 10%. Então, o que acontece? Toda essa diferença que você ia receber entre os 10% que você comprou e os 5% que está agora, toda essa diferença você recebe hoje na cabeça. De tal forma que, se digamos, se você tinha R$ 900, você passa a ter R$ 950, né? E a partir de agora, você rende 5%. Não rende mais 10%. Então, assim, se você carregar o título até o vencimento, você comprou por 900, ele vai valer os 1.000, você vai ganhar os 10%. Mas você não precisa carregar o título até o vencimento. Porque se você quiser vendê-lo hoje, ele já vale muito mais do que você comprou, muito mais do que você pensava ganhar no período de hoje, né? Porque toda essa rentabilidade a mais foi trazida a valor presente e você ganhou já na cabeça. Então, você pode simplesmente vender aquele título, porque agora ele vai render 5, e investir em outro título que vai render, digamos, 7. Né? Então, você vai sempre operando dessa forma. Então, você não precisa comprar um título público e colocar na gaveta, esquecer e só pensar nele de novo no vencimento. Você pode brincar com ele no sentido de, quando você achar que o mercado pode reduzir as taxas de juros, você compra esse tipo de título, ele vai caindo as taxas, você ganha com a marcação a mercado, né? Com esse fluxo futuro que é trazido a valor presente, você ganha com isso, depois você sai e vai fazer outra coisa. Porque daí o que acontece? Se acontecer o inverso, que é o que está acontecendo agora, né? As taxas estão subindo. Por que você precisa ficar com um título público sabendo que as taxas vão subir e que ele vai se desvalorizar? Então, se você tinha 950, você sabe que ele vai voltar para 900. Ah, Marília, mas ele vai valer os mesmos 1.000 lá na frente. Verdade. Mas você poderia pegar esses 950 e investir em Tesouro Selic, que ao invés de cair para 900, vai continuar subindo um pouquinho, e depois investir no pré-fixado novamente, né? Então, você vai sempre brincando, tentando olhar a macroeconomia, o que você acha que vai acontecer com os juros, e aí tá no melhor título, naquele que vai dar maior rentabilidade para você. Show, acho que é isso, né? Você pode ser tático também com renda fixa, né? Você não precisa estar ali à mercê, putz, comprei, vou carregar até o vencimento e é isso. Não, porque você pode pegar essas oscilações, até porque a curva de juros é muito legal vocês entenderem isso, porque em momentos como esse que a gente está agora, com o estresse do mercado, a curva de juros vai lá em cima. Então, muitas das vezes, se você queria colocar num Tesouro Selic antes, ou queria pegar um pré-fixado que pagava 5, agora está pagando 7. Né? O mesmo título com o mesmo vencimento, só porque o cenário macroeconômico deu uma mudada. Então, por isso que é legal vocês acompanharem toda essa questão, porque isso vai fazer muita diferença. Eu, particularmente, gosto também, depois eu até quero ouvir a opinião da Marília sobre o mercado secundário de renda fixa. Se você acha uma opção interessante ou não, porque aqui no próprio Trademap, eu vou até abrir aqui para mostrar para todos vocês. Eu não sei se a Marília já deu uma acompanhada aqui na nossa guia de renda fixa. Deixa eu mudar aqui. Aqui nós temos toda essa questão de renda fixa do Trademap, então ele traz de todos os distribuidores aqui para vocês verem, tá? Então tem, por exemplo, da Ourinvest, da Easy Invest, tem da Nova Futura, do PI, da Orma, enfim, de diversos bancos. Aqui vocês conseguem, de diversos distribuidores, e tem um filtro aqui bem legal, que vocês conseguem usar exatamente para colocar, putz, que tamanho de investimento que eu quero, por quanto tempo que eu quero permanecer, eu quero fundo garantidor de crédito? Não. Qual indexador que eu quero aqui? Né? Eu quero um pós-fixado, eu quero um pré-fixado, eu quero um IPCA. Então, aqui pelo Trademap vocês conseguem buscar todas as informações de renda fixa e tem ofertas primárias aqui, então são aquelas ofertas lá que você compra diretamente do emissor, só que também tem opções de ofertas do mercado secundário. Aí eu queria até mesmo aproveitar a Marília aqui para saber se você curte essa questão de mercado secundário ou você não olha para isso, você gosta de pegar ali no primário, sei lá, você curte mais títulos públicos do que pegar CDB ou outros instrumentos de renda fixa. Não, eu acho que você pode usar todos os tipos de instrumentos, né? Você tem uma primeira decisão,
que é eu quero ter títulos pós-fixados, pré-fixados ou indexados à inflação. Então, essa é a primeira decisão. Quer dizer, quais desses títulos mais vão se beneficiar do mercado atual? Tomada essa decisão, você não precisa necessariamente estar num título público. Você pode escolher, inclusive, ganhar um pouquinho mais estando em títulos privados, né? Então, quero estar em IPCA+. Você pode comprar uma debenture, que é IPCA+. Quero estar em IPCA mais longo, debenture. Quero estar em IPCA mais curto, um CDB indexado à inflação, ou então alguma outra debenture mais curta. Não, quero estar em pós-fixado. Então, você pode pegar uma LCI, LCA, por exemplo, e ganhar um pouquinho mais do que o título do Tesouro. Então, você pode trabalhar com crédito privado também e com mercado secundário para ir montando o seu portfólio, tendo um pouquinho de título público, mas, de repente, dando uma apimentadinha a mais, né, no seu retorno, tendo os títulos privados e, inclusive, operando no mercado secundário. O que você tem que sempre olhar, claro, é o risco-retorno, né? Então, você está aceitando correr mais risco, então você tem que ter mais retorno. Tem muita gente que investe em CDB de bancão, por exemplo, a menos de 100% de CDI. Isso não faz o menor sentido, né? O CDB, ele tem o risco do banco, por mais seguro que o banco seja, ele não é mais seguro que o governo, né? O governo pode emitir dinheiro, emitir dívida, aumentar aumentar o balanço, enfim, o governo pode fazer diversas coisas, aumentar impostos, né? Numa situação de crise. Então, o governo ele é sempre mais seguro do que o banco. Se o governo é mais seguro, ele paga menos juros. E os bancos têm que pagar mais juros. Então, é sempre um jogo de risco-retorno. Quanto de risco eu aceito correr para ganhar aquele percentual a mais do que paga o título do governo. Mas você pode brincar com isso e montar uma carteira bem interessante aí. Tem vários títulos que eu acho que vale a pena o retorno, tem o risco, né? E tem outros títulos que eu já acho que é muito risco para pouco retorno a mais. Sim, eu acho que é bem interessante a gente falar um pouco aqui de emissores, né, e de tipos de renda fixa, porque a gente tem aí, né, seguindo uma escadinha de mais seguro para menos seguro. A gente tem aí os títulos públicos, que você tem uma garantia soberana, você tem um Tesouro Nacional ali para te resguardar. Aí você tem ali os CDBs de Bancoin, só que também tem CDBs de bancos que é um pouco complicado, né? Eu, particularmente, tenho alguns alunos, eles me procuram e falam, Rodolfo, olha isso daqui, esse CDB do banco aqui está pagando 10% ano e o vencimento é só daqui 7 anos. Aí você leva duas coisas, né? O banco, primeiro, é um emissor que você vai olhar o índice de Basileia dele, por exemplo, está lá embaixo, está em 4 ou 5%, né? Então ele tem muito capital de terceiro e pouco capital próprio. Aí você olha se é um banco lucrativo ou não, ele não é assim tão lucrativo. E aí vê que você tem que ficar imobilizado nele por 7 anos. Então, são vários riscos que, às vezes, esses 10% não vai valer a pena, né? Porque e se esse banco quebrar nesse meio do caminho, né? Acho que esse é o grande ponto aí para nós investidores, né? Acho que vai muito do que você falou, né? Essa relação risco-retorno. Você está me ouvindo bem? Maria, está me ouvindo? Está me ouvindo? Eu não estou te ouvindo. Não estou te ouvindo. Ó, vamos fazer assim, eu vou te tirar aqui da live, aí você pede para entrar de novo, pode ser? Peraí, galera, eu tirei aqui a Marília, eu já vou colocar ela aqui de volta. Só um minutinho, que ela pedindo aqui, eu já coloco de volta. Deixa eu ver aqui se agora melhorou. Deixa eu até... Vamos ver aqui se a Marília entra de novo. Oi, tá me ouvindo agora? Tô.
tá um pouco atrasado o seu sinal. Vamos ver se agora equaliza. Tá um pouco atrasado o seu. Será que é melhor? Bom, Vamos tentar aqui. Você tá me ouvindo? Fala alguma coisa só para eu ver aqui se vai rolar bem ou não. Tá, eu tô não, beleza. ouvindo e às vezes dá um retorno. Tá, não, acho que vai rolar. Acho que deve estar com tanta live no Instagram que a galera tá em casa que a base deles deve estar uma loucura. O pessoal perguntou se vai ficar gravada a live. Sim, ela vai ficar gravada, vai ficar disponível aí por 24 horas depois para vocês darem uma olhada. Mas o que eu estava falando, né? Eu não sei se alguém desses bancos menores estava ouvindo e quis burlar aqui a live, é que às vezes tem algumas oportunidades que vocês veem aí, né? Alguns alunos vêm procurar para mim e falam: Ó, Rodolfo, tem aí um título aqui que está pagando 10% ao ano, você vai ter que ficar 7 anos com ele, de um banco que, putz, você nem conhece assim, que tem um índice de Basileia lá de 4, 5%. Então, o índice de Basileia, para quem não sabe, é um índice que mede o quanto do capital daquele banco é próprio e o quanto que é de terceiro. Então, o Banco Central ele pede que não tenha no mínimo 11%. Então, tem bancos aí, os bons bancos, eles têm 15, 17, 19 de Basileia. Só que tem os banquinhos menores que, putz, tem 4, 5 de Basileia. E você tem que ficar por 7 anos com esse título, né? Você não tem liquidez se você quiser resgatar ele antes desse prazo. Então, é importante que vocês se atentem a isso, né? Essa questão de risco que vocês podem correr no que vocês estão investindo. Putz, a Marília travou aqui. Será que voltou? Oi, Marília, tá me ouvindo? Acho que deu uma travada aqui de novo. Não tá saindo seu áudio para mim. Caraca, não tá indo. Ó, quem sabe faz ao vivo, né, galera? Tem alguns percalços aí quando a gente tem o ao vivo. Ó, ela falou que ela tá me ouvindo bem, mas eu não tô ouvindo ela. Vocês estão ouvindo aí, galera? Por favor, quem puder deixar nos comentários se tá ouvindo a Marília ou não, só para eu saber se tá tudo certo. Não, é melhor a gente sair e você entra de novo, Marília. Galera, por favor, vocês estão me ouvindo? Por favor, quem puder dar um joinha, alguma coisa, só para eu saber se o meu problema está aqui na minha internet ou se está lá no dela. Eu acho que não é aqui na minha. Enfim, vocês me ouvindo? A Nath falou que está me ouvindo. Tá, falou que está me ouvindo. Beleza, meu dinheiro ativo está me ouvindo. Só ela que não. Tá, deixa eu colocar ela aqui de volta. Vamos ver se voltamos aqui. O papo tava tão bom, poxa. Voltei. Aê, agora eu tô te ouvindo, ó, 2 vezes burlada, porque acho que eles tinham que Eu falar acho que sobre é isso isso, que né? você falou mesmo. O problema é que os bancos estão ouvindo a gente também e estão boicotando a live. Você viu só? Eu falei, ué, 2 vezes no mesmo tópico? Poxa. É. Mas você sabe que isso que você falou é importante, porque acabou de ter a liquidação financeira da casa, né? Uhum, uhum. Então, realmente é uma coisa que você tem que prestar atenção. Se você, às vezes você investe querendo render um pouquinho mais e, e eu tô tendo um retorno aqui. Às vezes você investe para ganhar um pouquinho a mais, 5% a mais do CDI, mas se a empresa quebra, você tem que esperar 3 meses para receber o dinheiro do FGC. Quer dizer, aquele 130%, 120% vira 110, 105%. Sim. Você também tem risco de crédito. Então, numa crise sistêmica, você tem que sempre ficar de olho. Então, eu não gosto de investir em banco ruim para ganhar 5% a mais do CDI. Eu acho besteira. Show de bola. Eu acho que isso é muito importante a gente levar em conta, tá, galera? Não é tudo que oferece a você que você vai ir só porque tem um selinho FGC lá, né? Então, eu acho que vocês buscarem saber entender um pouco disso, olhar para o índice de Basileia, buscar entender um pouco o banco, né? Porque eu acho que o principal risco que a gente tem na renda fixa é o risco de crédito, né? Então, putz, você está despendendo ali dos seus recursos para deixar com alguém, mas qual que é a capacidade dessa outra pessoa que pegou os seus recursos de te pagar de volta? Então, eu acho que
as pessoas não olham para isso, infelizmente. Então, vocês têm que Verdade. passar a olhar, porque eu estou vendo aí muitos fundos também, né, até entrando agora em questão de liquidez, fundos de crédito privado que nesse momento estão com muita queda, né, porque as pessoas estão pedindo muito resgate e os títulos do mercado de crédito privado, debêntures e tudo mais, elas não têm tanta liquidez quanto o número de resgate que estão vindo aí. Então, ainda assim, na renda fixa, você pode ter muitos riscos escondidos aí, que não são tão escondidos assim, mas por isso que é legal aqui. A Marília, que principalmente tem muito mais experiência aí nesse mercado de renda fixa, compartilhar sobre isso daí. E sobre outros instrumentos de renda fixa, né? Putz, a gente tem LCI, a gente tem debênture, o que você acha sobre isso? Sobre os instrumentos como um todo? Olho do risco-retorno. Tem debêntures, opa, tem debêntures muito boas, com risco controlado, de empresas sólidas, né? E tem empresas e tem outras debêntures, ou LCIs, LCAs, de empresas. O áudio. O pessoal está sinalizando aqui, para mim não está muito legal isso não. Será que você está me ouvindo agora? Caramba, a gente vai falar de outro tema que a galera não quer ouvir, né? Olha aí, sumiu a sua voz de novo. Você quer ver a questão do seu Wi-Fi? Enfim, se dá para você trocar alguma coisa? Eu vou te tirar e você entra de novo, tá? Pra gente... Calma aí, pessoal. A gente vai adequar tudo isso. E para quem está perguntando aí de Basileia, né? Até aproveitando aqui enquanto a Marília ela está se adequando aí, eu vou mostrar aqui no próprio Trade Map, vocês conseguem ver uma função bem interessante em relação a isso, tá? Então, os próprios bancos que têm capital aberto em bolsa, vocês conseguem encontrar o índice de Basileia aqui, tá? Deixa eu só pegar aqui um banco e eu consigo mostrar aqui para vocês. Ó, deixa eu colocar aqui a Marília. Ó, falou que meu áudio está bem, beleza. Então deixa eu colocar ela aqui. Vamos ver se agora vai. A Marília, será que agora vai? Vamos ver, eu tirei do Wi-Fi e coloquei no Boa. 4G agora. Agora Vamos tem ver. que ir. Ó, mas eu queria É. só, enfim, mostrar aqui uma feature bem legal do próprio TradeMap, que é você olhar o índice de Basileia dos bancos, tá? Então vocês conseguem ter tudo isso daqui, ó. Você consegue comparar o Itaú, o Bradesco, o Banco do Brasil, Itaú, o toda a lista que nós temos, ó. Então, Sambi, Banco Pan, Banrisul, Banco Inter, ABC Brasil, Banco BMG, vocês conseguem comparar o índice de Basileia de qualquer banco que tenha capital aberto em bolsa e você validar aqui, né, quanto que eles têm de índice de Basileia, tá? Então, acho que isso aqui é bem legal até para vocês saberem e entenderem um pouco do risco, de certo modo, que você corre, né? Então, quanto que esse banco tem de capital próprio, quanto que ele tem de capital de terceiro, porque isso vai te ajudar, né? Quanto mais capital próprio o banco tiver, em tese, melhor para que ele consiga te pagar. Então, o índice de Basileia é algo que eu uso bastante e com certeza dá para ajudá-los aí. Bom, acho que agora estabilizou as coisas, vai dar para a gente falar, ninguém vai mais sabotar o que a gente estava A falando. nossa Então, live. sobre instrumentos de renda fixa, Marília, sobre LCI, LCA, debênture, o que você acha sobre isso? Ah, eu gosto também. Eu acho que você tem que usar todos os instrumentos e todos os Uhum. emissores, sempre levando em conta o risco-retorno. Então, o quanto você está correndo de risco a mais para ter aquele pedacinho de retorno a mais. Às vezes não Uhum. vai valer a pena, às vezes vai. Quer dizer, no passado a gente entrou naquela debênture da CEMIG, né, CMDT 23, a IPCA mais 10,5. Imagine, IPCA mais 10,5. É porque na época as pessoas acharam que a empresa estava arriscada e estava com dificuldade de rolar a dívida. Aí ela vendeu Uhum. alguns ativos, conseguiu rolar a dívida e isso caiu para IPCA mais 3.
Então, quem investiu nesse título ganhou muito dinheiro, né? Muito mais do que você ganhou, por exemplo, com o IPCA+. Então, eu gosto do instrumento, gosto de LCI, LCA. É sempre tem que olhar para ver se o risco de crédito compensa aquela taxa a mais que você está recebendo. Show. Eu acho que investimentos como um todo é assim, né, galera? É tudo risco-retorno. O quanto que eu vou ter de risco para o quanto que eu vou receber de retorno. Então, putz, você sabe que em um título do Tesouro, você tem a garantia do Tesouro Nacional. Então, putz, eu estou bem resguardado. Sabe que de um bancão, se não tiver um bom Basileia ali, seja lucrativo e tudo mais, beleza, você está, de certa forma, um pouco mais seguro, menos do que o governo, mas você tem ali um pouco de segurança e você tem o FGC por trás. Né? E você também, por fim, as debêntures, que elas podem ter garantia real ou não, mas a maior parte das debêntures elas não têm garantia real, né? As que estão sendo emitidas agora são as quiriográficas, né? Então você não tem a garantia dos ativos que a própria empresa tem, mas ainda assim, né? Você tem que ver o quanto que você vai receber por ela para saber se vale a pena ou não, né? Então, se você acredita na empresa, se acredita que ela vai se manter de pé e se manter lucrativa, pode ser interessante para você como investidor. Mas, Marília, acho que um tema bem importante agora, né? Putz, a gente está com o Selic a 3,75, a gente está com esse cenário meio que instável aí na Bolsa, com o coronavírus, ninguém sabe quanto tempo a gente vai ficar de quarentena aí, deve estar de home office aí, assim como eu estou também aqui no escritório. Então, hoje, né, para quem quer entrar em renda fixa, o que você acha interessante, galera, dar uma olhada? É claro, não entrando num viés de recomendação, mas, enfim, para que eles possam entender um pouquinho do que está interessante. Eu acho que agora é uma boa hora para você investir em alguns títulos que subiram de taxa, né? Isso tanto no crédito quanto nos títulos públicos. As pessoas começaram a liquidar qualquer tipo de ativo. Então, até de ou então os próprios títulos públicos, todos foram liquidados. Uhum. Putz, eu não tô te ouvindo, Marília. Ficou sem áudio. Peraí, Marília, tá sem áudio aqui. Eu vou ter que te tirar, peraí. Tá sendo mudo aqui. Não tá fácil. Peraí, pessoal, já coloquei a Marília de volta. Não tá fácil a gente levar aqui essa live, mas enfim, ela tem muito conteúdo e com certeza vai nos ajudar aí, tá? Principalmente falando aí do que a gente pode investir nesse momento, tá? Deixa eu ver aqui. Deixa eu colocá-la aqui de volta. Vamos lá. Nossa, tá difícil. Oi, Tá acho me que agora eu ouvindo? tô te ouvindo. Tô, agora sim. Tá com retorno. Eu não sei se é porque o Instagram tá com muita live em É, paralelo, enfim. Não sei, mas parece que agora deu uma estabilizada. Parece que toda vez que a gente vai entrar em um assunto core, assim, é isso. você para de falar, trava tudo, né? Mas vamos lá, bom, acho que agora estabilizou aqui. Vamos falar sobre o que está, enfim, interessante aí hoje para a galera dar uma olhada? Uhum. Então, eu acho que as pessoas deviam. Acho que assim,
Você deveria, agora que as taxas subiram muito, tanto dos títulos privados quanto dos títulos públicos, não tem por que você correr muito risco a mais para ganhar 5% CDI a mais, 7% CDI a mais. Então, eu evitaria nesse momento os CDBs LCIs e LCAs e voltaria a investir em pré-fixados indexados à inflação, dependendo do prazo. É aquela coisa que eu falei, você sempre tem que ver o risco-retorno. Agora, por que você vai tomar mais risco para ganhar 1% a mais do CDI, 2% a mais do CDI? Não faz sentido. Sendo que, a depender do título, você pode ganhar 150, 160 do CDI. Então, agora, eu acho que diminui muito a atratividade de LC, LCA e CDB. Era bom quando você não tinha mais nada, né? Quando os prefixados, indexados à inflação já estavam com prêmio muito baixo. Agora eu já acho que não vale tanto a pena. Show. Eu acho que é isso, né? A gente tem que aproveitar essa abertura na curva de juros, né? Enquanto ela estava só fechando, só fechando, só caindo, você não tinha muito o que fazer, né? Coloca ali num pós-fixado e deixa rolar. Mas agora, nesse momento de estresse, a gente viu que as taxas se elevaram, né? Então, isso pode abrir uma janela de oportunidade bem boa e, principalmente, né? Como esse momento que a gente passou agora foi uma grande corrida por liquidez, né? Tipo, você viu grandes ativos que são proteções aí históricas, como o ouro, até o ouro caiu porque as pessoas perderam tanto em renda variável, ou tinha que pagar, cobrir margem ali e tudo mais, que tiveram até exeração em ouro, e isso fez com que ele, por alguns dias, na semana passada, cedesse um pouco. Então, a gente está numa corrida incessante aí por liquidez. Eu acho que agora já deu meio que uma estabilizada no mercado, mas é interessante vocês olharem isso, né? Então, às vezes, quando você vê que o mercado deu uma estressada, no mercado de renda fixa, quando a gente pensa em pré-IPCA, é interessante. Eu mesmo consegui fazer umas compras bem legais quando a gente teve a greve dos caminhoneiros lá em 2018. Então, além de comprar bolsa, eu consegui pegar títulos pré-fixados direto com o governo a 10% ano, por exemplo, coisa que eu carrego ainda até hoje. No dia do Joelho, né? Os títulos subiram pra caramba e deu para pegar e deu para ganhar rápido, deu para ganhar muito dinheiro e rápido. Então, por isso que renda fixa não é tão fixa assim, e por isso que renda fixa não está morta, né? É engraçado, É, o mercado ele muda constantemente, que a gente falava que renda fixa estava morta e agora fala que cash is king, né? Então, tipo, ter dinheiro é o que importa e ter dinheiro em renda fixa. é. Então, a gente tem essa dicotomia aí no mercado. Então, por isso que é legal que vocês daqui entendam de todos os instrumentos que nós temos aí no mercado financeiro, porque isso vai te ajudar na sua trajetória como investidor, tá? Eu acho que é importante que você entenda o todo, porque uma vez que você entende o todo, conforme está tendo algum cenário ali no mercado, você sabe mais ou menos como atuar. Eu vi uma pergunta aqui no chat que eu recebo muito, que é assim, Boa. Marília, aí para aposentadoria, né? Vale a pena investir num IPCA mais 2045 para aposentadoria? E é uma pergunta que eu recebo muito e eu acho que é um erro de conceito, né? Não tem um título que é excelente para aposentadoria. Por quê? Se você me falar assim, olha, Marília, a Selic vai ficar estável até a minha aposentadoria, a inflação vai ficar estável até a minha aposentadoria e nada vai mudar no mundo até a minha aposentadoria. Então, eu vou te falar assim, tá bom, esse título é o melhor para até a sua aposentadoria. Mas isso não acontece. Às vezes você tem décadas de recessão, às vezes você tem décadas de crescimento, às vezes você tem décadas de queda consistente nos juros e às vezes você tem décadas de alta consistente nos juros. Então não dá de antemão para saber qual vai ser o melhor título até lá. O que você tem que fazer a melhor carteira para aposentadoria é uma sucessão de melhores carteiras que levam em conta que as coisas mudam. Então você pega a melhor carteira para o momento de agora, e se a macroeconomia mudar, você vai ter que mudar a sua carteira. Não adianta você ter um título que se beneficia de uma época de juro baixo quando o juro está subindo. Você vê agora, né? Agora, o melhor era você ter tido pós-fixado, porque os juros subiram muito. Quem tinha pré-fixado e indexado perdeu dinheiro. E agora as coisas podem começar a mudar. O mercado parece que está se acalmando. A gente nunca sabe.
Mas pode ser que agora seja exatamente a hora de sair dos pós-fixados e começar a entrar nos pré-fixados indexados à inflação, né? Para quando as coisas se acalmarem, a gente vai ter sobrado com uma recessão enorme. E os juros numa recessão são muito mais baixos. Então, assim, eu não gosto desse conceito de um título que você compra a aposentadoria. Eu prefiro ter vários títulos, quer dizer, uma sequência, né, de títulos que são melhor para aquele momento. Show. Eu acho que é isso. Você tem que ser tático, ainda mais no mundo que a gente está como o nosso de hoje, que muda constantemente, né? Não dá para você falar, putz, lá para 2045 isso aqui vai ser um bom título. Pode ser que não, porque você está comprando para 2045, mas levando em conta a taxa de hoje. E se lá em 2045 tiver a taxa de juros de 20% ano? Você não fez um bom negócio, né? Foi para sua aposentadoria, mas você não fez um bom negócio. Então, por isso que é legal você entender como que tudo isso funciona, porque isso vai fazer muita diferença aí na sua carteira de investimentos. Bom, o pessoal perguntou aqui do seu livro. Conta um pouquinho aí do seu livro. O meu livro está esgotado, uma nova tiragem, então ele não está disponível a princípio. Mas, para quem quiser entender um mais de renda fixa e todo o conceito que está no livro, eu fiz um curso gratuito, totalmente gratuito, e está no site da Nord. Então, você acessa o site da Nord, www.nordresearch.com.br. Aí vai ter uma área do assinante. Você não precisa ser assinante, você clica lá em área do assinante, põe um e-mail e uma senha. Não, acho que tem que se cadastrar, né? Põe um e-mail e uma senha e cria uma senha. E aí, automaticamente, você já tem acesso ao curso. Devem ter, sei lá, 15, 16 aulas, em torno aí de 5 a 10 minutos cada aula. Até para esse período de quarentena, bora, né, para aprender a renda fixa. E lá eu desenho na lousa, assim, eu faço o que tem que fazer. Então, tá bem explicadinho a diferença entre pré-fixado, quando eu vou investir no pré-fixado e no indexado à inflação, quando eu vou investir no pós-fixado, as pegadinhas, né, que são importantes também, os ETFs de renda fixa, também quem quer entender a diferença entre investir num ETF e num título público. Enfim, tá tudo lá. Quem quiser para renda fixa não tem desculpa. Isso aí. É tudo de graças, tá? Você não precisa pagar nada, você não precisa pôr Show de bola. Bom, pessoal, eu vou depois marcar, né, terminando aqui a live, eu vou fazer um story, eu vou marcar aqui o @ da Marília, que aí vocês podem depois ir até o perfil dela e dar uma olhada em todas essas informações aí que ela passou, tá? Pode chamar ela no direct, que eu tenho certeza que ela vai ajudá-los em relação a isso. O áudio aqui às vezes dá uma travadinha, mas a gente conseguiu trazer isso até o fim. E eu acho que vale a gente falar e fazer depois uma outra live, só que aí eu vou chamar a Marília para o YouTube, para depois a gente fazer uma live sobre renda fixa lá no YouTube, que aí, putz, acho que vai dar para a gente mostrar um pouco tela, vai dar para a gente mostrar um pouco da curva de juros, vai dar para a gente ser um pouco mais didático nesse sentido e ilustrar para vocês tudo isso que está acontecendo aqui da renda fixa, tá? Eu acho que faz muito sentido vocês entenderem isso, até porque eu não sou da linha que eu vou colocar toda a minha grana em renda variável, tá? Porque eu acho que quando você constitui um patrimônio, não dá para você colocar toda essa grana numa renda variável e você ver derreter como derreteu agora e você ficar tranquilo, vou ficar bem, né? Eu não sou assim, tá? Porque uma coisa você tem 10 mil reais, beleza. Você colocou ali numa renda variável, você perdeu 30%, você perdeu 3 mil. Doeu? Doeu. Mas você ainda tem os outros 7 e, putz, é uma pouca grana. Agora imagina, você tem 1 milhão de reais. Você vai colocar toda essa grana em renda variável, né? Perder 30%, saiu 300 mil, uma Porsche Cayenne que saiu da sua carteira. Acho que ninguém ficaria tranquilo com isso. Então, por isso que é legal ter uma diversificação e até por isso que nós estamos com toda essa sequência de lives aqui essa semana para mostrar para vocês as inúmeras possibilidades aí do mercado. Bom, a Marília está me ouvindo bem? Tá. É que o seu áudio ainda está um pouco estranho, agora voltou a ficar mudo de novo. Deixa eu ver se ele volta. Bom, pessoal, a demanda por internet esses dias não tá fácil. Vamos ver se ela volta aqui, ó. O pessoal tá curtindo, tá falando que tá bem legal a live e tal. Não tem problema, a gente entra e sai igual pode fazer nos títulos públicos, né?
Peraí. Eu vou colocar, galera, depois o Insta da Marília aqui, tá? Fiquem tranquilos. Terminando a live, eu vou fazer um story marcando ela, para que, enfim, vocês possam saber um pouco mais sobre o trabalho dela e também eu vou marcar outra live com ela, tá? Porque eu acho que o tema é muito importante e essa live a gente foi um pouco prejudicada por todos esses problemas aí com a internet. Deixa eu ver. Voltei. Bom, agora estabilizou, mas a gente tem que ser breve porque não tá fácil. A galera curtiu bastante aqui a live. Eu acho que a gente tem que marcar bis para fazer de forma um pouco mais estruturada para falar um pouco mais sobre isso. Mas enfim, Marília, queria agradecer muito a sua presença. Acho que ajudou bastante sobre isso aí. Depois a gente faz essa outra live aí, traz mais dúvidas da galera e tal. Enfim, acho que o cenário não está tão bom assim aqui dentro para fazer as lives, mas eu queria agradecer aí pelo seu tempo e por compartilhar esse conhecimento aqui conosco. Imagina, muito obrigada a vocês pelo convite, espero poder ajudar mais. E depois também convido vocês para irem lá na Nord para a gente gravar um vídeo juntos. Boa, pode deixar. O Breia já fez uma live com a gente, ele fez uma live com a Bé falando sobre fundos de investimento. Então, eu acho que isso é legal, né? A gente está no mercado financeiro e a gente está para somar, um ajudar o outro e juntos levar mais conhecimento aí para as pessoas. Então, galera, terminando aqui a live, vou fazer uma story agora, vou marcar o @ da Marília para vocês buscarem lá, conhecer um pouco mais do trabalho dela. E amanhã, nesse mesmo horário, teremos uma live sobre fundos imobiliários, né? Que é um tema aí que eu acho que é bem importante, porque a galera viu alguns fundos imobiliários dando uma derretida aí, mas vamos falar sobre isso e o porquê que é legal vocês investirem também aí em fundos imobiliários. Galera, obrigado a todos aqui. Marília, mais uma vez, obrigado por estar aqui e por partilhar do seu conhecimento. Valeu!